Meus irmãos, há outras cartas que foram escritas da prisão. 2 Timóteo, por exemplo, foi escrita da prisão. Mas nós temos uma separação para estudo em que nós chamamos essas que eu mencionei como cartas da prisão. 2 Timóteo, por exemplo, é classificada, embora escrita da prisão, mas é classificada como uma carta pastoral por causa do seu conteúdo e não por causa da procedência, do local onde foi escrito. Mas Efésios é uma carta para ser entregue pela igreja de Éfeso aos irmãos daquela comunidade. Foi escrita por Paulo mais ou menos em 60, 62 depois de Cristo, quando ele estava na prisão em Roma. Há indícios de que essa tenha sido uma carta enviada a todas as igrejas conhecidas da época, o que tornaria essa carta uma encíclica. Encíclica é uma carta enviada para todas as igrejas. E se isso for verdade, se esses acadêmicos estiverem certos, a carta aos Efésios foi o manuscrito que ficou para nós como trecho canônico, mas a mesma carta teria sido enviada para todas as igrejas, apenas mudando o nome. Então, por exemplo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem na Galácia. Então, as pessoas da igreja da Galácia receberiam a mesma carta, apenas com endereçamento diferente. Existem fortes indícios disso, porque essa carta é muito peculiar. Ela é diferente das demais epístolas, porque ela traz instruções muito particulares para a igreja do Senhor e são muito gerais, são muito genéricas. Isso faz com que essa suspeição aumente conforme nós a estudamos. Então, as cartas de Éfeso e Colossos foram escritas praticamente juntas. Depois, se você ler por curiosidade Atos, capítulos 18 até o 20, você vai perceber que esse texto de Atos fala desse tempo na vida do apóstolo Paulo e também do portador de ambas as cartas. A mesma pessoa levou as cartas. Ora, se Paulo escreveu, estava dentro da prisão, alguém tem que ter levado essa carta até a igreja ou até as igrejas. Então, a pessoa que foi o portador das cartas era um sujeito chamado Tíquico. E, juntamente com o seu companheiro de missão, que se chamava Onésimo, ele leva então as cartas de Paulo até as igrejas de destino, a fim de que os irmãos fossem orientados pela fala do apóstolo. Isso você pode perceber em Efésios 6, 21 e também em Colossenses 4, de 7 a 9. Você vai perceber essa conjunção da utilização da vocação e do ministério de Tíquico e Onésimo para levarem as cartas para o apóstolo, que, estando preso, não teria como levá-las. Essa carta é uma reflexão nova de Paulo, que é muito mais focado na igreja, é muito mais focado esse documento na igreja, como um organismo universal de Deus. O foco é muito mais intensamente nessa universalidade da igreja do Senhor do que na igreja local. Então, tem um sentido bastante abrangente. Trata da ideia de que os gentios, ansiosos que estavam pela recepção da palavra de Deus, podem então ter uma nova igreja em que agora não há mais gentio, não há mais judeu, não há mais gente escrava ou livre, mas dentro da sombra da igreja, todos seriam iguais perante o Senhor. E essas epístolas tratam disso a ponto de trazer conforto para os irmãos que, não sendo de ascendência judia, tornavam-se cristãos diretamente pela pregação do Evangelho. Essa carta não é escrita, portanto, para novos convertidos. Há textos na Bíblia focando novos convertidos para o começo da sua jornada espiritual. Não é o caso de Efésios. Ela foi escrita para cristãos maduros. É só nós voltarmos lá no versículo 1, na segunda parte, para quem ele escrevia: aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Essa epístola foi escrita para gente santa e fiel a Cristo Jesus. Portanto, para gente que já sabia do que Paulo estava falando, gente que queria crescer mais e mais no conhecimento de Deus,
a fim de terem uma vida espiritual realmente profícua, profunda e comprometida com o Senhor. E por isso é que nós temos a impressão de que Efésios não traz novidade. Efésios não traz coisas novas, porque é uma epístola escrita e enviada para gente que já sabia do que Paulo estava falando, porém gente que precisava ouvir aquilo para corrigir parte do seu trajeto espiritual e para aprofundar aquilo em que seriam instruídos. Efésios quase, Colossenses também vai por esse caminho, mas Efésios é quase um resumo de uma pequena teologia sistemática que é dividida em duas partes. A primeira parte, que vai até o capítulo 3, a primeira metade da epístola, fala do propósito soberano de Deus, falando especificamente da redenção dos eleitos como propósito soberano de Deus. E a segunda parte da epístola, do capítulo 4 até o 6, fala da vida cristã em contraste com a vida passada, a vida mundana daqueles que agora são filhos de Deus. Então a epístola é dividida exatamente ao meio, 3 capítulos tratando da redenção dos eleitos como propósito soberano de Deus, e 3 capítulos, os finais, falando da vida cristã num claro contraste com aquilo que já ficou para trás e que deve ser deixado para trás porque faz parte de uma vida mundana. Nós vamos também ver ao longo da epístola que o assunto central de Efésios sempre passa pela unidade da igreja, sendo esse o foco principal. Há um comentário de Martin Lloyd-Jones sobre Efésios que já traz, inclusive, no seu título, a ideia da unidade da igreja sendo percebida nesse trecho de Efésios. Efésios quer nos mostrar todo o tempo que o caráter redentivo dos planos perfeitos e soberanos de Deus, que se manifestam por meio da predestinação e da presciência de Deus, é o foco que Paulo quer tratar no começo dessa epístola. Como estamos começando hoje, nós vamos ver isso de modo mais pontual. Esse primeiro capítulo, que nós vamos tratar mais ou menos da metade dele, um pouco mais da metade, é um verdadeiro tratado do apóstolo Paulo a respeito da constituição da igreja. Desta vez, uma igreja que é una, vive em unidade, em unicidade, e que é composta por gente diferente. Se você olhar hoje para uma igreja numa cidade como o Rio de Janeiro, você vai ver gente de etnias diferentes, classes sociais diferentes, residências em locais diferentes. Todos nós somos diferentes. Não existe uma homogeneidade numa igreja local, numa cidade como o Rio de Janeiro. E naquele tempo, Éfeso, que era uma cidade cosmopolita, dentro do Império Romano, já enfrentava essa miscigenação de pessoas de diferentes ascendências, procedências, línguas, etnias. Aqui todo mundo fala português, né? Alguns, como eu, podem arranhar de vez em quando português, mas o fato é que existem cidades hoje em que você entra numa igreja e dentro da mesma igreja local, dentro do mesmo culto, você pode ter gente falando várias línguas diferentes, como talvez fosse o caso da igreja que se espalhava pela cidade de Éfeso no tempo do apóstolo Paulo. Então ele trata desse caráter universal da salvação, da redenção provista pelo Senhor. E isso é algo que se coloca como contraposição, desconectando a ideia da antiga tradição judaica de que a salvação deveria passar pelos ritos e pelo culto judeu, ao mesmo tempo em que descontinuava uma tentativa que havia no primeiro século de tornar judaizante a prática do cristianismo. Então esses dois elementos são firmemente expostos na epístola de Paulo aos Efésios. Amém? Não acabou não, foi a introdução. Então agora nós vamos para a reflexão na palavra do Senhor. Essa introdução já se aplica a todos os sermões que vamos pregar sobre Éfeso, sobre a epístola de Paulo aos Efésios. Precisávamos dar uma panorâmica para nos situar. Meus irmãos, esses primeiros 14 versículos tratam de como a Trindade Santa
promove os atos redentivos sobre a igreja do Senhor. Então eu vou ler os 6 primeiros versículos, parando na primeira parte do versículo 6. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Na verdade, até o término do versículo 14 é um único parágrafo. É um parágrafo bastante longo na Escritura. Nós estamos dividindo apenas por uma questão exegética e didática. Deus, o Pai, elege em amor. Esse foi o tema central desses primeiros 6 versículos. Paulo se apresenta à igreja de Éfeso com o uso do termo vontade. Ele então usa esse termo vontade no sentido de que Deus age livremente segundo o seu desejo, que é santo, é perfeito. A vontade de Deus não encontra limitadores, porque a sua vontade é perfeita, é diferente da nossa vontade. Enquanto os ímpios veem no exercício da plena vontade de Deus um risco, principalmente um terror eterno, por outro lado, os redimidos veem nisso a tábua de sua segurança, porque se eu creio no Deus da Escritura, e eu creio que Ele usa dos seus atributos, que são perfeitos e são santos, e que a sua vontade entra em ação em favor dos redimidos, eu sendo um dos redimidos por graça do Senhor, porque o sangue de Cristo me lavou, isso, a vontade perfeita de Deus, não é uma ameaça para mim. A vontade perfeita de Deus é o refrigério que eu tenho, porque eu ouvi o chamado do Senhor, reconheci a sua voz e consigo andar após Ele por graça do Senhor. Não há mérito em mim, nem antes e nem depois da minha conversão. No entanto, o Senhor tem sido aquele que me faz permanecer, perseverar, e por causa disso, eu me encontro à vontade quando olho para o Senhor, que é perfeito, o Senhor da Escritura, o Deus da Bíblia. Ele é perfeito e Ele usa a sua vontade, que é totalmente livre, é totalmente perfeita e alcança todos os seus desígnios. Isso para mim é tranquilizador. Eu estou sob a vontade de Deus, e uma vez que eu sou filho de Deus, a vontade de Deus, que está expressa na Escritura Sagrada, me conduz até a eternidade de glória ao lado do Senhor. Eu descanso no Senhor. Por outro lado, aquele que não tem essa firmeza, não tem o Senhor como seu Deus único e pessoal, terá tremor e terror quando pensar na eternidade. A morte assusta aqueles que não têm o Senhor. Mesmo aqueles que se auto-intitulam como agnósticos, ateus, enfim, pessoas que têm essas expressões de crença numa negação do Deus da Escritura, essas pessoas um dia põem a cabeça no travesseiro e, por uma razão filosófica que seja, pensam: um dia eu vou deixar de respirar, e o que vai acontecer comigo? E por mais que os alfarrábios desses filósofos sejam textos imensos, intensos e até profundos dentro da filosofia, atestando que nada acontece depois do fim da vida, lá no fundo, a alma humana, por causa do sensus divinitatis que foi levantado por João Calvino, sabe que falta um Deus naquele interior, e naquela vida esse Deus fará toda falta quando o fôlego sair da sua alma. Ora, quanto a esse termo vontade, Paulo diz que é apóstolo segundo a vontade de Deus. E ele está de acordo com Hebreus 5:4, que nos leva a perceber que o homem, o ser humano, não pode tomar para si a prerrogativa do chamado ministerial por sua própria conta. Ninguém pode dizer: hoje eu acordei querendo ser pastor, querendo ser diácono, querendo ser bispo, querendo ser, seja lá o que for, cada igreja tem uma nomenclatura diferente. É Deus quem chama, a comunidade reconhece, mas isso não jaz em nós.
é algo que vem de Deus. Nós não podemos nos arvorar o direito de ter uma autovocação. Paulo diz isso, segundo o chamado divino, porque Deus é o único que pode legitimar os ministros. Paulo se coloca exatamente dessa forma. E ele repete sistematicamente termos que ressaltam a bondade e a liberdade dos atos soberanos de Deus. E ele repete sistematicamente, principalmente no início da epístola aos Efésios, a ideia de que existe um Deus que resolveu escolher de antemão aqueles que seriam seus filhos, o que ele chama claramente de predestinação no início da sua epístola. Os santos, aos quais ele se refere, e fiéis em Cristo Jesus, são aqueles que não precisam de oportunidade para aplicar quaisquer outras coisas, a não ser a sua vida ao serviço do Senhor. Quando chegamos ao versículo 3, diante do Deus bendito, o único a quem nós devemos deixar, diante do qual devemos deixar a nossa adoração, ali estamos nós, e não bastassem os atos soberanos de Deus em nosso favor, Ele ainda nos abençoa, tem nos abençoado sistematicamente, graciosamente, com bênçãos espirituais que são procedentes dEle, o que Deus faz por meio do seu governo, daquele governo que está em suas mãos, o que Ele quer dizer com as regiões celestiais, o que Deus executa sempre em favor dos santos, por meio de Cristo Jesus. Essa é a temática do início do versículo 3. Por isso que ele chega no versículo 4, afirmando que Deus nos escolheu nele, em Cristo Jesus, que é o meio pelo qual o Senhor executa o seu governo entre nós. Então a doutrina da eleição é enfatizada por toda a Escritura. Podemos ver isso em Deuteronômio 7:6, Isaías 45:4, João 6:44, Atos 13:48, Romanos 8:29, Romanos 9:11, 1 Tessalonicenses 1, de 3 a 4, 2 Tessalonicenses 2:13, 2 Timóteo 2:10, e teríamos outras referências para isso. A forma do verbo grego traduzido aqui por escolher, indica que Deus não apenas escolhe por si mesmo, mas Ele também escolhe para si mesmo, e é por isso que nós temos para louvor da sua glória. Versículo 6, versículo 12, versículo 14 de Efésios 1. Existe uma motivação pela qual Deus faz o que faz. Essa motivação é dele, está circunscrita à economia da Santíssima Trindade. No entanto, parte disso Ele revela aos seus filhos. A eleição de Deus não opera de forma separada e nem anula a nossa responsabilidade de crer em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Aí você tem Mateus 3, 4, João 5, sempre ressaltando a nossa responsabilidade. Uma coisa não isenta a outra, mas Deus opera tudo isso desde antes da fundação do mundo, o que nos deixa sem mérito algum para entender o chamado do Senhor. Nós simplesmente ouvimos, percebemos que Ele é o Senhor nos chamando e vamos atrás dele. João 6, João 10, João 17, tudo isso fala a respeito do chamado do Senhor. Quando chegamos ao versículo 5, nós vemos que Deus nos escolheu para Ele, para a adoção de filhos, o que quer dizer que Ele designou pessoas como nós, e eu não sei quanto a você, mas eu tenho um monte de defeito, eu luto contra pecados, eu fico com raiva, às vezes eu quero comer mais do que eu deveria, isso é glutonaria, é um pecado. Nós todos somos sujeitos, hoje é dia, de acusar quem come demais. Mas, meus irmãos, nós somos assim, a nossa natureza luta contra o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor que habita em nós, porque nós somos santos e fiéis em Cristo Jesus. Continuamos lutando contra a nossa natureza ainda não glorificada. Nós somos chamados de santos e irrepreensíveis. O que é irrepreensível, senão aquele que não recebe repreensão, nem da parte do homem, nem da parte de Deus? Mas como pode ser isso? A única resposta que nós temos é o Senhor Jesus Cristo ficando entre nós e a ira do Pai, aplacando
de sobre nós a ira justa de Deus contra o pecado, recebendo sobre si a paga do nosso pecado lá na cruz do Calvário, a fim de que nós vivamos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Para isso o Senhor nos escolheu. E Deus, por causa disso, nos escolhe para sermos filhos. Como é que isso pode acontecer? Aqueles que confiam na obra de Cristo e o recebem como Salvador pessoal por aquilo que o Senhor faz em nós, gerando vida, e vida a ponto de que a fé seja instalada e por causa disso possamos crer no Filho de Deus. Então nós recebemos as riquezas, as bênçãos de Cristo, porém o mais importante de tudo é que passamos a receber também a própria natureza de Cristo. E nós temos então um choque dentro de nós acontecendo, uma natureza que busca a santidade por causa da redenção e da remissão, e uma natureza que busca o pecado por causa da queda dos nossos pais anteriores. E essa luta será constante em nossa vida, até o dia que o Senhor nos chamar para a sua santa presença. Finalmente, versículo 6, o principal propósito da eleição para a salvação é a glória de Deus, para louvor da glória de sua graça. Deus, o Pai, nos elege em amor. O segundo ponto é da parte B desse versículo até o versículo 12, que diz assim: que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Se Deus o Pai nos elege em amor, Deus o Filho nos redime com a graça. E é disso que trata o segundo ponto. Ou seja, o apóstolo Paulo, ao instruir a igreja do Senhor em Éfeso, ele queria instruir, dando a ideia inicial de que nós somos feitura do desejo perfeito e da soberana vontade da Santíssima Trindade. É por isso que ele agora trata de Deus o Filho redimindo com sua graça. Tudo ocorre por causa do amor de Cristo, que é chamado aqui do nosso amado. A redenção pelo seu sangue se relaciona diretamente ao pagamento que o Senhor Jesus providenciou na cruz do Calvário para que todos os salvos fossem salvos. Não era possível ser salvo sem que houvesse o pagamento. Nós fomos livrados do cativeiro. E o sacrifício de Cristo na cruz pagou o preço por cada pessoa eleita que estava aprisionada no pecado. Você nasce em pecado. Eu nasci em pecado. Todo ser humano nasce em pecado. Foi pago um alto preço, a fim de que todos aqueles que são chamados pelo Senhor, ao reconhecerem o seu chamado, tenham a sua dívida paga, porque o preço já foi pago. E de sobre esse saem as penas do pecado e se estabelece a santidade do Senhor. O preço da redenção era a morte. Está lá em Levítico 17:11, está também em Romanos 3, Hebreus 9, 1 Pedro 1, Apocalipse 5. Todas essas referências tratam da verdade de que o preço da redenção era a morte. Mas nós não fomos comprados por esse preço de qualquer outro ser espiritual, mas nós fomos comprados da prisão do pecado, nós fomos livrados da ira justa de Deus através do ato perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Então, se alguém perguntar para você, você foi comprado de quem? Eu fui comprado do pecado. O pecado me aprisionava. Eu fui até uma exposição pública, eu era um escravo público. Essa é a linguagem do apóstolo Paulo no Novo Testamento. E ali eu fui adquirido por um preço muito elevado. E eu fui livrado por esse
pelo pagamento desse preço, e isso me transformou em escravo de Deus, escravo do Senhor, escravo que Ele resolveu chamar filho, e filho juntamente com o seu Filho unigênito. O Senhor é o nosso irmão mais velho, Ele é o herdeiro, nós somos co-herdeiros dos benefícios de Deus Pai. Merecemos? Nadinho. Mas o Senhor, cuja vontade é santa e perfeita, resolveu fazer desse jeito. Talvez um dia a gente entenda isso melhor. Hoje não. Porque tudo isso para a gente vai além da nossa condição natural. A redenção traz consigo a graça ilimitada de Deus sobre a nossa vida. Traz o perdão dos pecados. Traz uma compreensão espiritual que é divinamente concedida a fim de nós andarmos em unidade no corpo e na fidelidade espiritual ao nosso Senhor. Quando chegamos lá no versículo 9, nós vemos que a vontade de Deus, que era um mistério antes, a vontade de Deus, eram necessários os oráculos para explicar a vontade de Deus, agora finalmente é revelada em Cristo Jesus. No auge dos tempos, na virada dos tempos, Cristo Jesus se manifesta. E aquilo que profetas precisaram falar antes, agora o próprio Logos encarnado é a fala do próprio Deus que se manifesta e nos dá a revelação plena da vontade de Deus. Tudo acontece, versículo 10, tudo isso acontece com aqueles que Deus chama, com aqueles que Deus elege, para que ao final de tudo sejam convergidos no próprio Cristo, juntamente com todas as coisas, materiais, espirituais, as que conhecemos hoje, as que não conhecemos, coisas do céu e coisas da terra. Versículos 11 e 12 encerram esse segundo trecho, que falam de Deus Filho, que está fazendo tudo por nós, por sua graça. E os versículos 11 e 12, na verdade, retomam aquilo que foi tratado do versículo 3 até o versículo 6. Só que antes mostrava a determinação do Deus Pai através da sua vontade soberana, e agora mostra a mesma explanação de verdade, sendo que agora mostra a execução dessa vontade perfeita do Deus Pai em Cristo Jesus, que é o consumador da obra da redenção. Então, entre 3 e 6 mostra a vontade de Deus Pai sendo soberana e perfeita, que se coloca em favor dos seus filhos, em favor da igreja. Versículos 11 e 12 mostram essa vontade sendo executada pelo Filho, a fim de que a obra do Pai seja concretizada no meio da igreja. E Cristo é a fonte da herança divina daquele que crê, de todo o que crê. Ora, é o Senhor quem executa, é Cristo, é Deus o Filho. E podemos entender que o decreto da eleição é obra da Trindade Santa, mas que a Bíblia atribui alguns atos, algumas execuções dessa obra da redenção, do seu decreto perfeito da eleição, a cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. Por exemplo, podemos dizer que a eleição, sendo um ato da Trindade Santa, é efetivado mais especificamente por Deus o Pai, por causa da sua vontade soberana, como se fosse um representante do conselho trinitário, a fim de que nós pudéssemos ter acesso ao Senhor. Mas é Deus o Filho quem executa essa obra, e é Deus o Espírito Santo quem nos faz entender isso tudo, tanto a vontade do Pai quanto a execução da obra do Filho. Então a Santíssima Trindade opera em favor da totalidade da execução da obra da redenção. O Deus Trino é o autor e é o executor da nossa salvação. Pai, Filho e Espírito Santo. Do princípio ao fim, a salvação é obra de Deus, o Deus Trino. Filipenses 1:6. Está logo aqui, eu vou ler para vocês. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou a boa obra? Deus, o Deus triuno da Escritura. E o terceiro trecho, terceiro ponto do nosso sermão,
versículos 13 e 14. Se nós vimos o Deus, o Pai, estabelecendo uma eleição em amor, se nós vimos Deus, o Filho, executando uma redenção com a graça, nós também veremos aqui Deus, o Espírito Santo, nos protegendo com a promessa que vem do alto. Versículo 13 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O evangelho de Jesus Cristo, revelado por Deus, através da Escritura Sagrada, precisa ser ouvido. Romanos 10, 17. Se não for ouvido, as pessoas não vão crer. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja é ser atalaia do Senhor, é falar a sua palavra, dizer aquilo que Ele disse, pregar exclusivamente a sua Escritura. Nós não temos direito de inventar nada. Não temos direito de dizer que você é tão justo quanto Deus. Não temos esse direito. É porque tem gente dizendo isso por aí agora. Não temos direito de dizer que você é tão especial para Deus que você chega a ser até maior do que Ele. Nós não temos direito de dizer que você é um leão igual a Deus. Não temos esse direito, porque a Bíblia não diz isso. Nós só podemos afirmar aquilo que a Bíblia diz. No universo da pregação do Evangelho, a igreja tem que repetir a mesma pregação, e a mesma pregação é a única pregação que tem vigor para dar vida a quem está morto em seus delitos e pecados. O apóstolo Pedro pregou o mesmo sermão em Atos, repetiu a mesma história. Paulo prega a mesma coisa ao longo das suas epístolas. A igreja do Senhor repete a mesma pregação há 2000 anos. E toda vez que a igreja resolve mudar o teor da sua pregação, as coisas bagunçam e a igreja abandona o caminho do Senhor. Somos uma igreja apostólica, não no sentido moderno da palavra, mas no sentido de que repetimos a pregação dos apóstolos. Só isso. Essa é a nossa missão. Então o Evangelho precisa ser ouvido. Romanos 10, 17. O Evangelho também precisa ser crido. João 1,12. E somente tendo sido ouvido e crido é que ele vai gerar salvação. Não antes, porque sem o Evangelho, a salvação pode ser apenas uma salvação espúria, apenas na cognição e não no coração da pessoa. Os versículos 13 e 14 mostram o próprio Espírito Santo, que vem para habitar no crente, e assim ele garante e ele preserva a salvação eterna que foi dada ao crente. O selo é chamado aqui de selo, em outras versões é chamado de penhor. Aqui também é chamado de penhor, mas antes diz que foram selados. Há uma versão que diz que primeiro ele foram penhorados e depois foram selados. Mas qual é a ideia desse texto? É que o selo no tempo de Paulo era algo colocado geralmente com cera, uma cera aquecida. Então aquilo era colocado sobre a abertura de um envelope ou de um documento, de um rolo, alguma coisa assim, era pingado a cera quente e a pessoa que enviava selava com a sua marca. Então quando a cera esfriava, ela ficava dura e com a marca de quem enviou. Para abrir aquele documento só tinha um jeito: quebrar o selo. E todo mundo ia ver que você tinha violado aquela correspondência. Então não era de bom tom você quebrar, por exemplo, o selo de uma autoridade. Mas, enquanto você estivesse de posse daquilo ali, você detinha também a autoridade para fazer o uso daquele documento com o seu selo, porque você era comissionado, era enviado por quem havia enviado o documento. E é nesse sentido que Paulo está usando essa ideia de selo ou de penhor.
Ou seja, nos foi dado, nos foi entregue um documento, e esse documento está selado pelo Espírito Santo, e ele não será quebrado, porque nós não somos bobos. Nós queremos chegar lá no final com um documento direitinho, com um selo intacto, e não nos é permitido abrir aquilo ali. Aquilo tem que chegar até o final. Isso é a nossa jornada espiritual, que não pode ser violada. Tem que chegar até diante do Senhor. Temos que chegar intactos diante do Senhor. O carimbo do Senhor, dado pelo Espírito Santo, está sobre a vida de todo aquele que é salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. E isso é o que Paulo diz: se você foi selado pelo Espírito Santo, você tem sobre si o penhor, você tem sobre si a comprovação de que aquela vida nova que lhe foi dada em Cristo é verdadeira e vai permanecer sobre você até o último tempo, até o dia que você se encontrar com o Senhor. Você tem o penhor, a palavra do Senhor foi dada, é promessa dele, é isso que diz aqui. E nós então recebemos esse selo, que significa em muitas ocasiões a segurança, significa a autenticidade, significa a propriedade e significa a autoridade daquele que envia. Tudo isso é colocado sobre nós, a fim de nós sermos preservados na nossa caminhada espiritual. Então, o Espírito Santo é concedido por Deus como garantia ao crente em Jesus Cristo de sua herança futura na glória. Não estou falando aqui de teologias continuista, sensacionista, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do Deus Espírito Santo, que pela Escritura Sagrada passa a habitar aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, e porque ele habita a vida dos salvos, ele passa a ser a garantia da herança futura na glória ao lado do Senhor. Amém? Deus o Pai nos elege, Deus o Filho nos redime, Deus o Espírito Santo nos protege. E é assim que nós vamos chegar à glória, porque o Pai nos elegeu, o Filho nos redimiu e o Espírito Santo nos protegeu. É por isso que você pode dizer: eu estou indo para a glória. Porque quem é que vai se levantar contra a obra da Santíssima Trindade? Nem você, nem se você quisesse, porque você está lacrado com o selo do Espírito Santo. Amém? É isso que Paulo está dizendo. Vamos aplicar para levarmos para casa a palavra do Senhor. Se Deus o Pai nos elegeu no pretérito, está lá no passado, você vai ver que Paulo escreveu isso no passado. Se Deus o Filho nos redime neste tempo, somos redimidos agora. É um tempo aceitável que se chama hoje. E se Deus, o Espírito Santo, nos manterá guardados numa jornada futura até chegarmos pela promessa, já que nós somos herdeiros, sendo selados por Ele como penhor diante da Trindade Santa, então quer dizer que nós fomos escolhidos, redimidos e guardados com um propósito. E esse propósito está lá no versículo 6, no versículo 12 e no versículo 14. Por que está nesses versículos? É porque no versículo 6 é quando ele termina de falar sobre a obra do Pai, no versículo 12 é quando ele termina de falar sobre a obra do Filho, e no versículo 14 é quando ele termina de falar sobre a obra do Espírito Santo. O propósito do Senhor é que sejamos preservados para o louvor da sua glória. E hoje nós precisamos olhar para o nosso próprio coração e nos fazer uma pergunta. Aliás, nessas últimas semanas eu estou sugerindo um monte de pergunta à sua alma aí, né? Então, vamos fazer mais uma pergunta à nossa alma. Você já ouviu o chamado do Senhor? Você já ouviu a voz do Senhor chamando você? Não é chamando para a eternidade ainda não, chamando para segui-lo. Você já ouviu isso? Porque o Evangelho de João diz que nós, ouvindo a voz do pastor, se formos ovelha, vamos reconhecer essa voz.
E nós vamos largar tudo e vamos andar atrás de Jesus, porque Ele é o pastor e eu sou a ovelha. É claro, é assim, bem tranquilo isso. Você já ouviu? E se você já ouviu, você foi atrás dele ou não? Se você não foi atrás dele, só tem duas opções. Ou você não é ovelha e nunca vai atrás dele, ou você é ovelha, mas ainda estava cheio de carrapicho e ainda não foi naquela hora. Mas pode ser hoje. E pode ser que você tenha ido atrás dele, reconheceu o chamado, foi atrás dele. Se você já foi atrás do Senhor, é tempo de renovar a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. Se você ainda não foi atrás dele, é tempo de parar, confessar pecados e andar atrás dele. E ao final de tudo, é que nós precisamos responder de forma bastante categórica. Tudo isso está acontecendo para a glória de Deus? Porque esse é o objetivo de tudo. Para o louvor da glória e da sua graça. A fim de sermos para louvor da sua glória. Em louvor da sua glória, são as três expressões que Paulo usa naqueles versículos 6, 12 e 14. Que o Senhor nos renove a nossa fé, renove a nossa esperança, nos faça andar no Senhor, com a humildade de quem sabe que não tem mérito algum, mas também com o coração satisfeito, sabendo que as nossas inabilidades são satisfeitas pela obra do Deus triuno, que tanto nos amou, verteu o seu sangue e hoje nos guia para a sua glória. Amém? Vamos inclinar nossa fronte.